Oi, oi, mulher de Deus, preciosa do Senhor, bem-vinda, que alegria, eu e você em mais uma aula aqui juntas para construirmos, para avançarmos no reino de Deus, para sermos mulheres aí bíblicas, virtuosas, mulheres que caminham com Jesus, mulheres que estão cheias da presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa aula de hoje falar um pouquinho sobre o resgate. Eu falei que nossa metodologia é baseada em 3 pilares e eu quero falar um pouco sobre o resgate. Por quê? Porque nós estamos construindo e uma casa preciosa, ela não pode ser construída pelo telhado, ela não pode ser construída pelas paredes, não tem outra maneira de uma casa ser construída. Ela vai começar a ser construída pelos seus alicerces. O que são os alicerces? Os alicerces é um buraco, né? Tem lá o terreno e aí vai lá uma retroescavadeira, vai cavar, até encontrar um solo bem firme, rochoso, bem duro. E aí, quando ele encontra, depois de ter cavado buracos profundos, aí ele pode iniciar a construção. Vão ser colocadas as vigas e vai ser enchido ali de cimento, de concreto. Para quê? Para que então possa-se começar a construir essa casa. Mas por que é feito dessa maneira? Porque quando vier um vento, essa casa não vai cair. Prédios altos que nós vemos construídos não caem porque tem alicerces profundos. Tá compreendendo o que eu tô falando aqui com você? E eu e você, nós somos essa casa em construção. Então nós precisamos compreender o que é esse resgate. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós, porque Ele é o nosso alicerce e Ele é o nosso fundamento. Se nós não compreendemos, vai ser muito difícil permanecer na jornada, vai ser muito difícil evoluir na jornada, vai ser difícil entender a tua missão, o teu propósito. Por quê? Porque você não conhece o dono do propósito, você não conhece o teu pai, você não conhece o que Jesus veio fazer por você. Então nós precisamos ir no mais profundo primeiro, nós precisamos ir nos alicerces e compreender primeiro quem é a pessoa de Jesus, o que Ele fez por mim e por você, porque nós precisamos entender a nossa posição de pecadoras. Nós precisamos entender a nossa posição, preciosas. Então, nós estamos construindo e nós estamos primeiro cavando até encontrar essa rocha que se chama Jesus, para aí nós começarmos a avançar na nossa construção. Então, o que é esse resgate? O que Jesus resgata? Resgate é a libertação de algo. Aqui eu tô trazendo um conceito, tá? É a libertação de algo que estava preso por uma quantia. Então, quando nós não estamos caminhando com Jesus, quando nós não entendemos quem é Ele, quando nós não aceitamos Ele na nossa vida, nós estamos presas. Presas aonde? Presas do que? Presas em cativeiros do inimigo. Porque Satanás, ele é um anjo caído. Ele quis ser Deus. Ele quis ser o próprio Deus. E aí, você bem sabe, talvez, né, a história, mas ele foi expulso, né? E aí, ele veio para este mundo, né, que jaz no maligno, segundo diz a palavra do Senhor. E nós temos essa natureza pecaminosa lá de Adão e Eva, que nós vamos aí ir construindo. Então, em termos, o resgate, tá? Ele é o meio de Deus de nos livrar ou de nos salvar, salvar, né, a humanidade do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte, tá? Ou seja, nos salvar das garras de Satanás, que ele é um anjo caído. E eu quero ler com você aqui na palavra do Senhor, lá em Efésios 1:7, aonde vai dizer assim, ó: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou o nosso pecado. Então, o que é o resgate? O que é o resgate?
Os cristãos antes eram prisioneiros, nós éramos prisioneiras do pecado. E agora somos livres do juízo de Deus e da escravidão do pecado, né? Por causa da morte sacrificial de Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio para dar a vida na cruz do Calvário, para pagar um preço por mim e por você, para nos libertar. Mas é por todas as pessoas? Não, somente aquelas que creem, aquelas que têm fé. Fé no quê? Crer no quê? No sacrifício de Jesus Cristo, na obra da cruz, na mensagem da cruz, nas boas novas que Jesus veio nos trazer. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso resgatador. Se nós não entendemos o que Jesus veio fazer por nós, minha irmã, fica muito difícil, porque nós não conseguimos nem entender que nós somos pecadoras. E aí nós começamos a achar que Deus é um Deus que está aqui para nos abençoar o tempo inteiro e para fazer aquilo que eu e você queremos. Mas nós precisamos nos posicionar, nos colocarmos no nosso lugar e entendermos que a humanidade é caída, a humanidade é pecadora. A humanidade está nas garras de Satanás, porque Deus criou o jardim, criou Adão, criou Eva, tá? E nós vamos ver isso aqui, ó, quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3:17. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Tudo nós vamos ver aqui à luz das escrituras sagradas, tá, minha irmã? Então, assim, Gênesis 3:17 vai falar o seguinte: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita a terra é por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho, pois tirará da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. E com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então o que acontece? O Senhor, ele criou o jardim, criou todas as coisas, formou todas as coisas que você possa ler lá em Gênesis, tá? Jesus, ele formou o mundo, ele formou tudo, e ele criou o homem, trouxe a existência ao homem, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, formou o homem, formou a mulher, tudo ele formou em sua perfeição, livre dos pecados. Por isso que eles andavam nus no jardim, porque eles não tinham vergonha, eles não tinham a maldade, eles eram puros, em sua plena e total consciência, utilizavam de toda a sua capacidade, inclusive mental, o que hoje a gente utiliza nem 5%, 10%, agora eu não vou falar exato para não falar mentira aqui para vocês, mas eles utilizavam 100%, por quê? Porque o mal, ele não tinha ainda entrado no jardim. No jardim que o Senhor criou para ser a perfeição, tanto que o próprio Deus, ele descia no jardim e conversava com Adão e Eva. Eles tinham acesso, livre acesso ao Senhor, conversavam com o Pai. E aí veio a serpente, né? Satanás em forma de serpente ali veio e induziu a Eva a quê? A comer da árvore da vida, a comer da árvore do conhecimento. Para quê? Porque aí plantou ali, ó, a vontade de querer conhecer mais de Deus, e aí entrou através da sua lábia e induziu a Eva, e ela comeu, e Adão comeu. E o que acontece? Como rebeldia, ó, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Gênesis 3 descreve como a rebeldia levou os seres humanos a perder a inocência moral. Aquilo que Deus havia declarado bom, muito bom, deixou de ser inteiramente bom. O homem e a mulher comeram do fruto que prometia conhecimento do bem e do mal, e com isso desobedeceram a ordem de Deus. Então o tempo inteiro você vai ver a desobediência, ela nos leva a ruínas, preciosa. E o que é pior, procuraram tornar-se como Deus. Isso que é o pior. E se deixaram manchar pelo pecado. E o pecado fez o quê? Separou eles
de Deus, eles se separaram de Deus por conta do próprio pecado. Então, separados de Deus, um do outro e da criação, também passaram a estar sujeitos à morte. Então ali a morte entrou no mundo e eu e você, nós somos descendentes dessa geração. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós nascemos com a natureza pecaminosa e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E Jesus, ele veio para isso, para pagar um preço. No Novo Testamento, quando o Senhor envia Jesus para o seu plano perfeito, é porque nós precisamos nos religar com Deus. Nós precisamos agora voltar para o Pai. E como que nós vamos voltar para o Pai? Não existe outro caminho. Somente o caminho da verdade e da vida, que se chama Jesus Cristo. E é isso que ele veio. Ele veio em resgate de muitos, daqueles que creem no que? Creem nas suas verdades, creem que Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos resgatar do inimigo, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio para nos levar para a vida eterna. Compreende, preciosas? Então você precisa entender quem é Jesus. Jesus, ele não é o Papai Noel. Jesus, ele não é uma fada madrinha. Jesus, ele não é aquele que vem para nos dar bens materiais. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos compreender na simplicidade quem é Jesus e amar ele, não pelo que ele pode nos dar, mas amar ele simplesmente pelo que ele é, porque só ele pode nos lavar do pecado, de uma vida de pecado, de uma vida de podridão, nos tirar do lamaçal e nos colocar um anel no dedo e dizer: agora você é minha filha e você pertence a um reino. Veja bem, é isso que ele faz comigo e com você. Através da sua morte, através do seu sangue derramado, ele nos lava, ele nos marca com o seu selo do sangue carmesim. E agora o inimigo não tem mais as nossas vidas. Ele nos chama para a liberdade, para nós sermos agora livres em Cristo Jesus. E nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor por conta disso. Mas nós precisamos entender que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não teremos vida eterna. Sem ele nós não temos vida. Sem ele nós não temos liberdade. Então, preciosos, Jesus veio para esse resgate. Veio para nos resgatar e nos religar com o Senhor. Nós temos livre acesso hoje com Jesus, né? Com o nosso Deus celestial. Nós temos livre acesso com o nosso Pai amado. E aí é por isso eu quero que você entenda bem, tá? Que Jesus, ele é o antídoto, para nos religar com Deus. Ele é um antídoto, ele é o remédio para as nossas dores, ele é o remédio para as nossas causas. Então, nós precisamos amar a mensagem da cruz, amar Jesus pelo que ele é, pelo que ele veio fazer por nós, e não simplesmente procurar ele quando queremos alguma coisa. Não, nós queremos a presença, e este lugar de mesa é onde nós vamos buscar a doce e simples e amada presença de Jesus Cristo. Preciosa, eu espero que você tenha compreendido e que você medite, tá? Nesses versículos que nós lemos aqui. Tenha como hábito ir mais profundo você sozinha também, sabe? Você vai ter muito mais proveito na sua jornada. Não se contente só com esse alguns minutos que eu fico aqui, é só para te dar um direcionamento. Mas você encerrando, você é a mulher que é do profundo. Deus te chamou para esse tempo de mesa. Então vá lá, abra sua Bíblia, leia por você mesmo, deixe o Espírito falar com você através das Escrituras. Tá bom, preciosa? É só assim que você vai ter uma transformação. Não é porque eu li pra você, mas é quando você parar neste lugar de mesa e você ler, você declarar com a sua voz que você quer ir mais profundo e você quer somente a presença de Jesus e conhecer ele no mais profundo. Tá bom, preciosa? Cave o buraco, entendesse? A questão do alicerce da nossa construção, cave o buraco e você vai encontrar, e aí vai começar a tua construção, tá bom, preciosas? Que você possa ter compreendido
que da onde que ele te resgata e você possa ser grata por isso eternamente, porque não tem preço sair de uma vida da morte para vir para a vida da luz, sair da vida das trevas para vir para a vida da claridade, sabe? Não tem preço, não tem preço. Aliás, teve um alto preço. O sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele é um Deus vivo que deixou o seu Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa jornada e nos auxiliar. Clame a ele e ele te ouvirá. Tá bom, preciosa? Um beijo no teu coração. Até a nossa próxima aula.